Tá ao vivo agora no Paulo Guilherme. Tá ao vivo agora, Paulo Guilherme? Ótimo! Viu? Então, ontem, por exemplo, a mensagem era essa que nós íamos pregar, né? O fato de Jesus Cristo não querer ir para Jerusalém, os irmãos dele fizeram a maior pressão, ele falou que não ia, ele acabou indo depois, ele foi depois, né? Ele foi depois, chegou lá, ele foi a maior atração, estava todo mundo esperando Jesus, o verdadeiro popstar na hora lá, os gregos, o pessoal, ele vem, não vem, ele vem para a festa, não vem, estava todo mundo querendo saber se ele ia. Ele acabou indo depois sozinho, depois de avisar para os irmãos que ele não ia, que os irmãos estavam chatos demais, os irmãos dele, os irmãos duvidavam dele, os irmãos ficavam fazendo comentário pejorativo e tal, até aqui o capítulo 7, né, a incredulidade dos irmãos de Jesus. Então ele tinha problema com esses irmãos dele. Esses irmãos de Jesus só se converteram depois que Jesus morreu, foi que eles se converteram. Mas então eles ficavam criando probleminhas assim, sabe como é? Eles tinham que ir para a festa da Páscoa e foram, Jesus falou que não ia, mas Jesus não quis ir com eles não. Foi sozinho depois. E foi a atração lá da festa lá em Jerusalém. E hoje a gente vai falar sobre o capítulo 8 do Evangelho de João, que fala da mulher adúltera. Veja bem uma coisa que eu quero falar para você. Uma mulher, para poder escolher esse tipo de vida que essa mulher escolheu aqui, ela estava com raiva de si mesma. Porque geralmente naquela época uma mulher, quando decidia viver como prostituta e assumir essa vida, era assumir riscos, porque as pessoas sabiam que estavam burlando a lei, e a lei era severa. A lei dizia que qualquer pessoa que fosse encontrada em adultério, essa pessoa deveria morrer apedrejada, era morte por apedrejamento. Vejam só, a pessoa sabia do risco que corria, mas geralmente as mulheres, quando se dedicavam a esse tipo de vida, ou elas tinham se desiludido com o homem, ou estavam revoltadas com a vida, ou estavam se autopunindo por alguma coisa. Mas essa autopunição, devido à pressão religiosa, devido realmente a uma lei severa, que não tolerava a imperfeição, com certeza era o motivo pelo qual ela estava seguindo, trilhando esse caminho. Um dos motivos também poderia ser decepção com os homens. Você vai ver histórico de pessoas que decidem seguir por esse caminho de vender o próprio corpo, oferecendo o serviço do sexo. Uma pessoa, quando faz isso, você vai ver o histórico, geralmente tem algum tipo de desilusão em algum momento da vida. A pessoa sofreu uma desilusão e acabou então simplesmente, de uma forma de autopunição, tomar essas decisões, principalmente nesse momento quando a situação era gravíssima, fazia a pessoa correr risco de vida. E essa mulher vivia lá pelas esquinas de Jerusalém. O Senhor Jesus Cristo, ele foi fazer um culto. Aliás, ele foi pedir para fazer um culto no templo de Jerusalém. Era o período da festa dos tabernáculos, onde todo mundo fazia uma casinha de palha para poder morar debaixo daquela casinha durante o período dos 7 dias da festa, porque eles entendiam que Deus estabeleceu essa festa para que eles entendessem de uma coisa: eles não podiam esquecer de onde eles vieram. Isso que Deus queria incutir na cabeça deles. Então, para vocês não esquecerem de onde vocês vieram, para não ficarem orgulhosos, não ficarem arrogantes e perceberem que vocês estão onde estão, porque eu, o Senhor, te abençoei, vocês vão, uma vez por ano, morar numa casinha de palha para lembrar de quando vocês eram escravos, para não deixar a soberba e o orgulho entrar no coração. E eles então todos habitavam naquela casa de palhinha, como acontece até hoje ainda, uma casa coberta de palha. E era o período dessa festa, a festa dos tabernáculos. Aí o que aconteceu? Jesus foi, com certeza, pediu o direito de fazer reunião no templo. Havia no templo um espaço que você poderia requerer para poder fazer reunião. Geralmente esses espaços eram dados aos mestres. Mas parece, digo eu, que o pessoal colocou um pouco de dificuldade para Jesus. Eles não queriam ceder o espaço para Jesus. Não havia intenção de ceder um espaço para Jesus fazer reunião.
Mas talvez a pressão, eles pensaram assim, vamos criar uma situação de dificuldade para ele. Talvez falaram para Jesus, olha Jesus, o único espaço que nós temos aqui para fazer reunião no templo é de madrugada. Só tem reunião, espaço de madrugada. Eles imaginaram, talvez, bem, de madrugada não vai ninguém. Quem que vai para um culto de madrugada, né? Eles imaginaram talvez isso. E deram para Jesus o espaço para ele fazer o culto de madrugada. É o que diz aqui no versículo 2 do capítulo 8. Que Jesus ia fazer essa reunião de madrugada. Diz assim, de madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele e assentado os ensinava. Ele fazia um culto de ensinamento de madrugada. Sabe, às vezes eu fico vendo Jesus nessa disposição dele. Não tinha hora. Qualquer hora para ele era hora, meu irmão. Até de madrugada. O pessoal colocou dificuldade. Vamos dar para ele de madrugada. Que ninguém vai lá para o culto dele. O culto lotou. E até mesmo as pessoas com a disposição de irem de madrugada quererem ouvir Jesus. Ah, mas era difícil não ir. Com certeza. Para ouvir Jesus, Jesus deveria ter uma unção muito especial que eu acho que homem nenhum na terra tem. Porque tem uma coisa que me chama a atenção. Quando aquele pessoal encontrou ele lá no caminho de Emaús, o que foi que o pessoal falou? Como é que a gente não percebeu que era ele? Quando ele falava, o coração da gente ardia. O coração da gente ardia quando ele estava falando. Eu imagino que quando ele abria a boca para falar, a unção deveria ser tão grande que as pessoas sentiam o coração arder, sentiu aquele poder envolvendo a alma e o coração das pessoas, com certeza. É muito forte. Aí, meu irmão, isso não dava para não ir. Todo mundo queria ir para ouvi-lo. E foi uma galera, um grupo enorme participar dessa reunião. O pessoal que era do contra, o pessoal que torcia contra, talvez tomaram conhecimento que o lugar estava lotado, eles ficaram querendo armar para o lado de Jesus. Pense na decepção para eles. Eles imaginaram, não vai ninguém ouvir os ensinamentos desse homem. Aí de repente eles tomam conhecimento que uma multidão corria lá para o templo de madrugada para poder ouvir Jesus. Eles pensaram, a gente tem que parar isso aí, o pessoal invejoso. A gente vai parar isso. E sabe o que eles fizeram? Eles resolveram fazer uma pegadinha para Jesus, armar. Armaram como? Eles arranjaram uma prostituta que eles já conheciam com certeza, prenderam ela de madrugada na rua e pegaram ela e levaram ela para o culto de Jesus. Jesus estava fazendo o culto de ensinamento, pregando para as pessoas, de repente eles interromperam a reunião, trazendo aquela mulher dominada, manietada, controlada, talvez, um monte de gente segurando ela de uma forma violenta, agressiva. Pegaram ela, jogaram ela no meio do salão, assim, botaram ela lá e falaram para Jesus, mestre, essa mulher foi flagrada em adultério e a lei de Moisés manda que ela morra apedrejada, mas nós trouxemos ela aqui para que o senhor diga o que deve ser feito com ela. Eles esperavam duas respostas, ou uma ou outra. E a resposta que Jesus desse, eles iam ter uma argumentação para tentar fazer o quê? Para tentar falar mal de Jesus, para tentar desconstruir Jesus, para tentar falar para o povo que Jesus se contradizia. Se Jesus dissesse, olha, prendam essa mulher apedrejada. Ele dizia, mas não é tu que vieste salvar os pecadores e tal, tu não é para ter misericórdia dos pecadores? Se ele falasse assim mesmo, não prenda essa mulher apedrejada, ou seja, não mata essa mulher apedrejada. Ele diria, mas não é tu que vieste cumprir a lei, que tu fala para nos livrar dela, por que tu não cumpre a lei agora? Eles imaginavam que qualquer uma das duas respostas, eles teriam motivo para poder estar falando, para poder estar argumentando. Olha, o mestre de vocês fala uma coisa e faz outra, diz uma coisa e faz outra, para tentar desconstruir o que Jesus era. Só que Jesus não disse nenhuma coisa nem outra. Deus sabia o que estava no coração das pessoas. Diz a palavra que ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Ele começou a escrever no chão com o dedo. Depois que ele escreveu o que ele queria escrever lá no chão,
ele levantou, olhou para aquelas pessoas e disse: olha, aquele que se achar sem pecado, que seja o primeiro a jogar a pedra. Pode jogar a pedra. Ele falou isso aí. O que ele escreveu espantou todo mundo. O que ele escreveu assustou todo mundo. De forma que as pessoas saíram às pressas do ambiente, deixaram aquela mulher sozinha lá e foram embora, assustados e apavorados, né? E a pergunta sempre é essa: o que ele escreveu que assustou todo mundo? Olha, com certeza ele escreveu os podres daquelas pessoas. Ele escreveu os pecados daquelas pessoas que estavam ali. Depois que ele escreveu os pecados de cada um, ele disse: pois é, agora quem se acha sem pecado que joga a primeira pedra. Por quê? Porque o ato de escrever no chão era o ato de envergonhar a pessoa. A Bíblia diz que só se escrevia no chão a pessoa com o seu nome, escrevendo coisas que o envergonhassem. Onde é que está escrito isso aí? Está escrito lá em Jeremias 17, 13. Eu vou pedir para o pastor Paulo Neto ler para nós aqui o que é que está escrito em Jeremias 17, 13, que é exatamente o que Jesus fez. Jesus escreveu ali os podres de cada um para poder envergonhar aquelas pessoas. O que é que está escrito lá? Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. Os que apartam de mim serão escritos sobre o chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Isso quer dizer o quê? Jesus quer dizer que todo mundo era desviado que estava ali. Todo mundo que estava ali, tudo era dizendo desviado, que estava com o Senhor com os lábios, mas o coração estava totalmente distante. O Senhor vai e escreve: vocês estão de verdade, de fato, distantes do Senhor. Certo, era só legalismo aquilo ali. Aí Jesus fez exatamente o que fala em Jeremias 17, 13. Escreveu o nome de cada um, envergonhou, como diz agora: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixaram, que te abandonaram, que desviaram, seus nomes serão escritos no chão. Serão envergonhados os nomes escritos no chão. Quando eles viram que o nome deles estava no chão, talvez com os pecados que eles cometiam, eles não tiveram coragem de jogar pedra. Eles saíram rápido dali, com medo talvez de Jesus começar a contar o podre de cada um. Só que Jesus olhou, talvez deve ter sido engraçado, viu? Os caras vazando. Todo mundo indo embora. Todo mundo indo embora, todo mundo envergonhado. Disse: rapaz, como é que eles sabem da vida da gente? Saíram rasgando do lugar. E Jesus parou, olhou para a mulher, né? Jesus olhou para a mulher e foi que ele disse para ela: mulher, olha ao redor, onde estão os teus acusadores? Onde eles estão, aqueles que te acusam? Muito legal. Aqueles que querem te matar, aqueles que querem colocar um fim na sua vida, onde eles estão? Ele faz essa pergunta a essa mulher. E ela disse que foram embora, Foram Senhor. embora, Senhor. Todos eles foram embora. Imagine o alívio que essa mulher teve nessa hora. Ela chegou e disse: Senhor, foram embora. Sabe, a gente fica pensando como aquela mulher se sentiu amparada. Porque geralmente uma mulher prostituta, ela era muito usada, ela era muito explorada, né? E mal falada. Mal falada, até porque os camaradas chegavam, eram da lei, eram religiosos, eles usavam essas mulheres e depois as condenavam. Vocês estão entendendo? Coitadinha dela. Imagine só, ela estava querendo morrer, porque a vida que ela escolheu era de alguém que estava querendo realmente morrer. Ela sabia que isso podia acontecer. Ela estava muito sofrida. Talvez a decepção era que estava no coração dela. Sabe? Às vezes as pessoas ficam tão decepcionadas com a vida, decepcionadas com tudo, que começam a se autopunir através dessas atitudes. Tem gente que tem algum tipo de problema pessoal, que desenvolve às vezes baixa autoestima por conta de coisas que ouviram. E essas pessoas que desenvolvem baixa autoestima, elas se tornam pessoas de difícil relacionamento, porque às vezes elas querem se impor para se promover em cima dos outros, demonstrando uma certa insegurança, sabe? A necessidade de se autoafirmar. Tem gente que é tão inseguro, pastor Paulo, tão inseguro, que geralmente essas pessoas que são inseguras, elas têm como mecanismo de defesa o hábito de afrontar os outros, de
falar gritando com as pessoas, É verdade. sempre tentando se impor sobre o outro. Você está entendendo? Quando você vê essas pessoas assim, que quer ganhar tudo no grito, que quer se impor, Se tudo, sente super, se quer sente se mostrar superior, que é porque na verdade se sente pequeno, se sente inferior diante dos outros. Aí você vai ver o histórico dessas pessoas, você vai ver que ele viveu abusos verbais, viveu às vezes abusos e agressividade e humilhações, diminuições, às vezes acontece isso até dentro de casa, pelo dos pai. próprios pais. Os pais, de repente é um filho que nasceu, que o pai não aceitou muito, que a mãe não aceitou muito e que humilhou a vida toda quando era criança, aí cresceu exatamente, simplesmente bloqueado por essa rejeição. Tem tanta coisa que às vezes altera o comportamento das pessoas. Às vezes religiosidade demais. Tem gente, todas essas pessoas que você vê assim, que é de igreja, que só sabe acusar os outros, que só sabe ver os defeitos dos outros, que tudo fica falando, pode escrever que está medrando na área. Como eles faziam? Eles tinham os erros deles, mas por conta dessa religiosidade, desse legalismo, só sabiam julgar os outros e criticar e expor os defeitos dos outros. Quem de fato é convertido, ele não expõe defeito de ninguém, ele vai lá para ajudar. Quem é convertido não se alegra com a queda de uma pessoa. Vocês estão entendendo? Não se alegra com a queda de uma pessoa, mas pelo contrário, ele faz tudo para poder erguer, para poder levantar a pessoa. Meu irmão, nós já temos o diabo para acusar a gente, porque a Bíblia deixa claro que o nome dele é acusador. Vejam, já tem o diabo para ser um acusador. E o pior é que às vezes o diabo também tem os seus enviados que estão dentro da igreja, que são especialistas de acusar os outros, gente. A gente não consegue entender que espírito é esse, que às vezes move o coração das pessoas. Essa mulher era para ser ajudada, não para ser julgada a ponto de querer uma condenação dela, que era isso que aqueles camaradas queriam. Que ela fosse condenada. Na verdade eles queriam isso. Ninguém pensou em dar a mão, ninguém pensou em ser misericordioso, ninguém pensou em ajudar, em fazer alguma coisa. O coração era só religião, só religiosidade, só lei na cabeça daquelas pessoas, numa demonstração de total intolerância, de total sentimento de misericórdia para com o ser humano. Infelizmente a gente tem muito dessas coisas hoje. Eu fiquei vendo esses dias aí um pastor que era extremamente severo na sua forma de expor a palavra de Deus, como é Paulo Júnior, né? Isso. E esses dias aí ele esteve na internet pedindo perdão. Estava pedindo perdão. Estava reconhecendo o erro. Meu irmão, o que tinha de gente que entrava matando esse rapaz, falando as coisas mais horríveis com relação à pessoa dele. Gente, para Deus se arrependeu, não existe mais falta, gente. Claro que às vezes ficam as consequências, as marcas, né, são normais, das coisas que a gente faz. Mas você não pode negar o pedido de perdão de alguém que está pedindo perdão. Você imagine, se você não consegue dar perdão, não consegue ser misericordioso, a Bíblia diz que Deus não vai ter misericórdia com você, a sua vida atrapalha, a sua vida trava. E o pior, pastor Paulo, é que a gente vê nos comentários pessoas ainda dizendo e afirmando: não vi nesse perdão dele algo como se fosse verdadeiro. As pessoas querendo julgar o próprio coração e a intenção, sendo que é um papel exclusivo do Senhor, totalmente do Senhor. Olha, é o que eu digo sempre. Aquele que se achasse pecado, que atira a primeira pedra. Meu irmão, não dá para acusar ninguém. Eu não me sinto confortável para acusar ninguém, para julgar ninguém, porque a gente vê na internet, não, quer dizer agora que a gente não pode julgar, tem que julgar os erros. Da Bíblia diz, não julgueis, a Bíblia diz, porque você não é juiz, ponto final. Só quem pode julgar é juiz, e juiz, o justo juiz é Jesus Cristo. Tem gente aí que fica vestindo toga de protetor da igreja, protetor não sei o quê. Igreja não precisa da proteção de homem nenhum, gente. Ela já é blindada. O próprio Jesus disse que a porta do inferno
Não prevalece contra ela. Jesus já declarou que ela tem uma proteção sobrenatural. Mas tem aquele que, não, eu vou fazer porque eu sou protetor da igreja, protetor do evangelho. Não é protetor de nada, rapaz. O evangelho por si não precisa de proteção, ele é poderoso, ele transforma as vidas, gente. A gente como vê esse tipo de gente que fica acusando os outros porque se diz protetor da igreja, quem é o protetor da igreja é Jesus. Você não tem cacife para isso, vocês estão entendendo? E ela não precisa, porque ela é blindada, diz a palavra de Deus. A igreja é blindada pelo próprio Jesus Cristo. A porta do inferno não prevalece contra ela, você pode ver, nada consegue destruir a igreja. E a própria palavra diz, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Esquece o problema dos outros e vai cuidar de você. Se você está de pé, você pode cair a qualquer momento, porque para cair, basta estar de pé. E às vezes, olhamos tanto para as outras pessoas e esquecemos de cuidar da vida espiritual que existe em nós. Então cuide da sua vida espiritual, olhe para a sua vida espiritual. A mesma mão que pode acusar é a mesma mão que pode estender para ajudar a levantar. A escolha é sua. E às vezes, quando observamos e vemos esse campo de internet, percebemos que as pessoas se alegram quando o outro cai. Se alegram quando um soldado ferido do mesmo exército é abatido ou então é machucado. Não estamos olhando com um olhar de cura, de levantar o que está caído, de ajudar aquele que está ali derrubado. O olhar que Jesus Cristo tanto nos ensinou, que é o olhar da misericórdia. Ele mesmo disse, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Você só vai receber do Senhor essa misericórdia se você ser misericordioso. É a própria palavra de Deus que diz isso. Mas às vezes nós temos apenas misericórdia, sabe com quem, igreja? Com aqueles que nós gostamos, com os que simpatizamos, e com aqueles que nós achamos que não são pessoas boas, são pessoas isso ou aquilo outro. Não queremos exercer a misericórdia. E por causa disso, a própria palavra diz que não somos por ela alcançados. Então vigie, preste muita atenção. Como o pastor Paulo falou, este julgamento, que é o julgamento de condenação, só quem pode fazer é Jesus Cristo. Não adianta você querer fazer, porque somente Ele conhece o coração humano. Somente Ele conhece o íntimo do coração humano. Às vezes, e quase sempre, nós só conhecemos ali a aparência, conhecemos apenas o externo. Como ele falou e advertiu o profeta Samuel. Samuel, você não vê como eu vejo, você observa apenas o exterior. Mas eu observo o íntimo, eu observo o coração. E às vezes, como os soldados, pastor Paulo, do próprio exército, guerreiam entre si. É verdade. Uma coisa interessante que eu fico vendo é, se você não pode ajudar, também não acaba de matar. É verdade. Eu penso assim, tem gente que falta matar, e às vezes é dentro da igreja. Jesus demonstrou várias vezes o que é ter misericórdia. Ele, para mostrar para os judeus que tinham exatamente esse espírito de legalismo com a lei, ele contou aquela parábola, a parábola do bom samaritano. E ele usou o samaritano, que eram os mais odiados pelos judeus, para dizer, o camarada fez o certo, ele era samaritano, e vocês que são observador da lei, ele falou que passou um sacerdote, passou um observador da lei, todo mundo virou as costas, depois veio o samaritano e socorreu o camarada, ainda pagou a estadia dele, só se precisar, quando eu voltar eu pago o que você está devendo aqui, mostrando que assim é a nossa atitude. Jesus gostava de falar isso aí. Uma vez ele falou uma palavra que eu acho maravilhosa, ele falou que o fariseu entrou no templo e estava lá um publicano orando. E o fariseu foi orar e disse, Senhor, eu te dou graça que eu não sou que nem aquele publicano que está ali. Eu dou dízimo da coentro, dou dízimo não sei do que, eu faço isso, faço aquilo, observo a lei, tal, Jesus contando. E disse Jesus que o publicano, que era rejeitado pelos judeus também, estava lá orando, pedindo misericórdia, dizendo, Senhor, ser propício a mim, tem misericórdia de mim.
Jesus disse que o Pai ouviu a oração do publicano, mas não ouviu a oração daquele fariseu. É muito simples, você vê na Bíblia. Olha como Deus tratava o Saul, olha como Deus tratava o Davi. Saul era arrogante pra caramba, deixando que eu não converse com esse camarada mais não. Não dá. O Davi fazia cada besteira. O que você vê o Davi lá? Depois de fazer uma besteira grave, que ele era rei, ele não teve arrogância nenhuma, ele foi, se dobrou e fez o Salmo 51, dizendo que ele era um miserável, implorou. E tudo que ele pediu para Deus foi o seguinte: não retira de mim a tua presença. Foi só o que ele falou: não retira a tua presença. Sabe, às vezes a gente está caído, mas Deus não retira a presença dele da gente, na esperança que venhamos levantar. Porque se tem uma coisa que Deus está querendo, é que você levante, assim como ele queria que essa mulher levantasse. O restante da história não diz o que aconteceu. Alguns dizem que era Maria Madalena, mas não era não. Essa mulher se levantou com certeza. Naquele dia ela descobriu que existia um homem que pensava e agia diferente. Ela foi explorada e incompreendida por tantos homens, mas esse homem chamado Jesus só deu amor para ela. Olha, mulher, eu não estou concordando com as coisas que você está fazendo. Não posso concordar com os seus erros, mas eu vou lhe dar um conselho. Vai e não peques mais. Arruma a tua vida, ajeita a tua vida. Exatamente para não ter esse tipo de consequência. Com certeza ela estava tendo. E com certeza a vida dela se arrumou, né? Jesus, quando levanta esta mulher, Jesus agora está dando a esta mulher a oportunidade, sabe de que, a igreja? De recomeçar a sua vida, de fazer algo totalmente diferente. E diz a ela: olha, mulher, vá, mas não peques mais. Abandone tudo aquilo que te trouxe quase à morte. Mas você não morreu porque eu cheguei aqui e levantei você, e agora você vai e não peques mais. Então Jesus levanta esta mulher, Jesus traz esta mulher de volta à vida, porque estava quase sendo morta, e dá a ela esse direcionamento. Vá, arrume a sua vida, tome um direcionamento novo, mas para isso você não pode continuar as práticas que você fazia antes. Vá e não peques mais. Jesus Cristo não somente quer levantar você, mas Ele quer te levantar e fazer você viver um caminho totalmente diferente sobre a sua vida. Quando você se levantar, não se esqueça que aquilo que passou, passou, e o novo é com o nosso Jesus Cristo, em nome de Jesus. Agora veja bem, talvez você que está me assistindo agora, você está desigrejado. De repente você fez uma besteira, você falhou e você não está conseguindo encontrar ambiente mais na sua vida, porque lá as pessoas... Sempre vai ter gente que vai te aceitar, mas sempre vai ter gente que vai te olhar meio atravessado. Às vezes a gente percebe a crítica no olhar, né? No olhar. Às vezes o olhar da pessoa a gente percebe que a gente está sendo criticado. É muito comum a gente observar esse tipo de atitude das pessoas. Às vezes as pessoas não falam nada, mas a maneira como eles te olham, a maneira como eles te tratam, a indiferença que às vezes tem com você, significa que eles estão te reprovando. E rejeitando. E às vezes tem esse Satanás dentro da igreja. Infelizmente. Toda igreja tem joio, gente. Toda igreja tem joio. Jesus deixou claro isso aí. E você precisa vigiar para que você não seja esse joio. E talvez isso está fazendo você ficar um pouco distante de igreja, resistente à igreja, mas não. O teu lugar é lá. É como diz o Salmo, o teu lugar está plantado na casa de Deus para que você possa dar fruto. Se o ambiente ficou difícil, não tem mais como ficar lá, você reconhece que falhou, que errou, e de repente ficou difícil para você, procura outro lugar para ir. Vai num outro lugar. Você está entendendo? Mas não fica sem ir na casa do Pai. Não são as pessoas, não é o pastor, não é ninguém que manda na casa do Pai. Quem manda na casa do Pai é o Pai. E você é filho. Ele não está proibindo você de entrar na casa dele. Então, volte. Você que está me assistindo agora, de repente aconteceu uma série de coisas, você está até fora de igreja, mas você tem consciência, você sabe que você é de Deus.
Você sabe que você tem sobre você a marca da promessa de Deus. Então volte para o lugar que é o teu lugar. Nós vamos até fazer algo, pastor Paulo, diferente agora aqui nessa live. Eu vou propor, caso você esteja ouvindo e você talvez ainda não tenha tomado uma decisão com Jesus, você vai comentar nos comentários e vai dizer bem assim, ó, eu quero aceitar Jesus, ou então você vai falar, eu quero me reconciliar, que ao final da oração nós iremos orar por você antes de encerrar a live. Quero então, voltar. se você quer tomar uma decisão com Jesus, você pode escrever aqui nos comentários e dizer, eu quero aceitar a Jesus, eu quero me reconciliar, se você precisar se reconciliar, amém? Nós vamos fazer agora a nossa oração. Já, pastor Paulo, vamos orar agora? Já está na hora já. Deixa eu ver aqui como é que está aqui. Igreja, atenção. Assim que encerrar a live, nós iremos postar uma super novidade para todos vocês. Então, quando você sair da live, @IEQSED Multicastelo, você vai ver uma postagem top sobre o Celebrando. Irmãos, está chegando o nosso Celebrando e você não pode ficar de fora. Será durante a Semana Santa, a festa do povo de Deus, a festa do cristão. Então, quando terminar, amém? Cadê aqui? Em qual Instagram, pastor Léo? Pastor Paulo, tem uma pessoa para Jesus já. Já temos uma pessoa para Jesus no Instagram, como é que é o nome dela, pastor Léo? Já temos uma pessoa que aceitou Jesus na live aqui no Instagram do pastor Léo. No Instagram do pastor Paulo, como é que é o nome da pessoa? Escócio Júnior. O irmão Escócio Júnior. Nós vamos orar por você agora, que aceitou a Jesus e confessou a Ele como seu Salvador na sua casa, então onde você estiver. Vamos. Essa sexta-feira já é sexta-feira santa? Já é sexta-feira então, santa. Eu quero dizer para você que sexta-feira agora, às 13 da tarde, às 15 horas, Península. lá na igreja da Península, ali na Lagoa, perto do Gril ali, como é o nome? Ferreiro Gril. Ferreiro Gril. Nós vamos estar lá. Eu vou estar lá para um culto que a gente vai ter às 3 da tarde, no mesmo horário que foi o horário que Jesus falou, tudo está consumado, tetelestai, né? Tudo está consumado. A gente vai ter um culto especial lá, a gente aproveita para poder convidar você para participar com a gente, tá certo? E o Celebrando já começa, né? Já começa. Fique ligado, porque daqui a pouco já temos 2 pessoas que aceitaram a Jesus, pastor Paulo. Diga. Daiane. Ariane. Daiane. Aquilo, a Daiane, né? 2 pessoas que aceitaram Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Daiana Belfort. Hã? Daiana Belfort. Daiana Belfort. Eita glória. Tá certo. Onde você estiver, você que aceitou a Jesus agora, você vai colocar a mão no seu coração e vai repetir o que o pastor Paulo Guilherme vai dizer. Onde você estiver agora, Você que aceitou a feche Jesus. os olhos, você que aceitou Jesus, você que vai orar com a gente também. Diga assim: Senhor Jesus Cristo, eu entrego a minha vida a Ti e peço que o Senhor mande o Seu Espírito Santo para habitar em mim. Eu lhe reconheço como Salvador. Eu acredito que o Senhor morreu na cruz para me salvar. E diga ainda assim: eu quero, Jesus Cristo, que todo mundo espiritual saiba que a partir de agora eu sou propriedade de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o meu dono, diga assim. Yahvé, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é o meu dono. E o Espírito Santo está habitando em mim. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos orar pelo pessoal agora? Vamos orar. Vamos orar por você, pela sua casa, pelo seu lar. Pedir para o pastor Paulo Neto faça a oração. Onde você estiver agora, eleve os teus pensamentos a Deus, eleve os teus pensamentos ao Senhor e vamos orar. Senhor, nosso Deus e maravilhoso Pai, nós oramos por cada pessoa que está aqui nesta live, Senhor.
Talvez o que esteja nesta live hoje precise se levantar. Precise, Pai, de um novo direcionamento sobre a sua vida. Precise, Senhor, de uma nova visão sobre a vida que somente o Senhor Jesus Cristo pode conceder através do seu Espírito Santo. E nós te pedimos, Senhor, que onde este homem, onde esta mulher estiver, o Espírito Santo possa tocar e possa levantar neste momento em nome de Jesus. Senhor, nós oramos agora e te pedimos, Senhor, que toda arma do maligno contra esta mente, contra este coração, contra esta vida, que seja cancelada e anulada em nome de Jesus. Senhor, protege, Senhor, nos livra do mal, Senhor, e que possamos a cada dia permanecermos firmes e fortes neste jejum. Senhor, que o Senhor continue falando conosco, que a cada dia deste jejum seja um dia em que possamos ter a Tua presença sobre a nossa vida, crescendo e a cada dia mais e mais se manifestando através de nós. Senhor, que possamos passar por este jejum sendo pessoas transformadas, edificadas e fortalecidas, Pai, na Tua presença. Assim nós oramos e te pedimos que esta palavra que foi pregada hoje não seja apenas ouvida, mas que seja guardada em nosso coração, em nossa mente e em nossa vida. Oramos por cada pessoa que está aqui, Jesus, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Teu Espírito Santo de Deus. Onde você estiver, diga e declare: amém, amém. Ó, trombeta de Deus. Olha, amanhã nós vamos estar aqui de volta novamente, trazendo uma palavra de cura amanhã. Né? Palavra de cura. Amanhã é uma palavra de cura do cego de nascença. É o cego de nascença que a gente vai falar. Então, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te dê uma semana abençoada, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo envolva o teu coração, a tua mente, a tua alma, que você fique tranquilo, se sinta abençoado e se sinta, acima de tudo, protegido por Deus. Pai seja convosco, que Deus te abençoe.